Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nós estamos lendo o livro do céu, estamos no volume 8. Capítulo 16, 3 de novembro de 1907. A alma na divina vontade deve comparecer a tudo. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado, senti o meu amável Jesus mover-se dentro de mim e repetia: Vamos mais adiante. Eu, ao ouvir isto, me encolhi de ombros, dizendo: Senhor, por que diz vamos mais adiante? Mas bendiga, irei mais adiante nos castigos, eu tenho medo de pôr nisto a minha vontade. E ele: Minha filha, minha vontade e a tua são uma. E se digo vamos mais adiante nos castigos, não digo o mesmo no bem que faço às criaturas, o que é, ó, quanto mais do que os castigos, e nos muitos outros castigos que não mando. Você não está unida comigo? Então, quem está unido no bem não deve estar unido nas mortificações? Entre eu e você não deve haver divisões. Você não é outra coisa que aquela pequena erva que Deus se tem comprazido em dotar uma maravilhosa virtude. E assim como a pequena erva, da que não se conhece a virtude que contém, pisa e nem sequer olha. Assim, não conhece o dom que coloquei em ti e a virtude que contém a minha erva. Não só te pisa, senão que não compreende quanto me agrado, eu com dar valores às coisas menores. Depois disto, parecia que apoiava sua cabeça sobre a minha, e eu disse: Ah, faz-me sentir os teus espinhos. E ele: Queres que te bata? E eu: Sim. Neste momento vi nas mãos de Jesus uma vara com bola de fogo, e eu vendo o fogo, Senhor, tenho medo de fogo, bate-me só com a vara. E ele: Não queres ser espancada? Eu vou-me embora. E desapareceu sem me dar tempo para lhe pedir que me batesse, como ele lhe agradasse. Oh, como fiquei pensativa e aflita, mas ele é tão bom que me perdoará. Jesus é maravilhoso. Capítulo 17, 18 de novembro de 1907. A alma vivendo seu nada se enche de Deus. Encontrando-me no meu estado habitual, veio o bendito Jesus, e assim que o vi, disse: Doce vida minha, como me fiz má, sinto-me reduzida no nada. Nada sinto em mim, tudo é vazio. Só sinto em meu interior um embelezamento. E neste embelezamento te espero a ti, que me preencha, mas em vão espero este me encher, mas sinto-me voltar sempre no nada. E Jesus: Ah, minha filha, e tu te afliges porque te sentes reduzida em nada? Mas digo-te que quanto mais a criatura se reduz no nada, tanto mais se enche do todo. E se fosse ainda uma sombra de si, que deixa
Essa sombra impede que eu me possa dar tudo, tudo à alma. E teu retornar sempre no nada significa que vais perdendo o teu ser humano para readquirir o ser divino, ou seja, readquirir a vontade divina. Capítulo 18, 21 de novembro de 1907. Amor e união que há entre Criador e criatura. Continuando meu estado habitual, estava a unir-me a Nosso Senhor, fazendo um só pensamento, o seu batimento cardíaco, a sua respiração e todos os seus movimentos com os meus, e punha a intenção de ir a todas as criaturas para dar a tudo isto. E, como estava unida ao Jesus no Jardim das Oliveiras, dava também a todos e a cada um, e até às almas purgantes, todas as suas gotas de sangue, as suas orações, as suas penas e todo o bem que ele fez, a fim de que todos os respiros, os movimentos, os batimentos das criaturas ficassem reparados, purificados, divinizados, e a fonte de todo o bem, que são as suas penas, fossem remédios para todos. Enquanto isto eu fazia, o bendito Jesus dentro de mim me disse: Minha filha, com estas tuas intenções me feres continuamente, e como as fazes frequentemente, uma flecha não espera a outra e sempre fico ferido de novo. E eu disse: Como pode ser possível que fique ferido e se esconda e me faça sofrer tanto em esperar sua vinda? Estas são as feridas, isto é, o quanto você me ama? E ele, pelo contrário, não disse nada de tudo o que deveria dizer, e a própria alma não pode compreender, enquanto é viadora, todo o bem e o amor que corre entre as criaturas e o Criador, porque o seu agir, o falar, o sofrer, está tudo na minha vida, porque só fazendo assim pode dispor para bem, para o bem de todos. Só te digo que cada pensamento teu, batida em movimento, cada membro teu, qualquer osso teu sofredor, são tantas luzes que saem de ti, que, tocando-me a mim, as difundo para bem de todos. E eu te mando tríplicas tantas outras luzes de graça, e no céu te darei de glória. Basta dizer que é tanta união e estreiteza que há, que o Criador é o órgão e a criatura o som. O Criador é o sol, a criatura os raios. O Criador a flor, a criatura o cheiro. Pode estar o um sem o outro? Certamente que não. Você acha que que não tenho conta de todo o seu trabalho interno e de suas penas? Como posso esquecê-las, se saem de mim mesmo e são uma só coisa comigo? Acrescento ainda que cada vez que se faz memória de minha paixão, sendo esta um tesouro exposto para o bem de todos, é como se a alma colocasse este tesouro no banco para multiplicá-lo e distribuí-lo para o bem de todos. Capítulo 19, 23 de novembro de 1907. Se a alma sofre distrações na comunhão, é sinal de que não cedeu toda inteiramente a Deus. Tendo-me inteirado por uma pessoa que facilmente se distraía na comunhão, estava dizendo em meu interior: Como é possível distrair-se estando contigo? Não fica toda absorvida em ti? Depois, encontrando-me em meu habitual estado, estava fazendo minhas habituais coisas internas, e via como se quisesse entrar em mim alguma distração, e a Jesus bendito que, pondo suas mãos, impedia que entrasse, e depois me disse: Minha filha, se a alma sofre distrações, distúrbios, é sinal de que não cedeu toda a mim, porque quando a alma cedeu toda a mim, sendo minha coisa, sei ter bem guardado meu dom. Enquanto que, quando a virtude do livre-arbítrio não me dão tudo,
Eu não posso ter essa custódia especial e sou obrigado a sofrer as coisas irritantes que perturbam minha união com elas. Enquanto que, quando é toda minha, a alma não faz nenhum esforço para estar tranquila. O empenho é todo meu para não deixar entrar nada que pudesse perturbar nossa união. Capítulo 20. Dezembro de 1907. Aqui não tem a data. A intenção da alma em todo o seu agir deve se encontrar com Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando no momento em que o bendito Jesus encontrou a sua bendita mãe no caminho do Calvário, e enquanto os compadecia, o doce Jesus me disse: Minha filha, minha mãe saiu no dia de minha paixão só para poder encontrar e aliviar ao seu filho. Assim, a alma verdadeiramente amante, em todo o seu agir, sua intenção é unicamente a de encontrar o seu amado e aliviá-lo do peso da cruz. E como a vida humana é uma contínua atitude de ações, seja internas, seja externas, a alma não faz outra coisa que contínuos encontros com o seu amado. E somente o encontrará? Não. Não, o saudará, o abraçará, o beijará, o consolará, o ama, e ainda que seja com uma só palavra, lhe diga depressa, ele ficará satisfeito e contente, e contendo a ação sempre um sacrifício, se a ação serve para encontrar o sacrifício que há dentro da ação, vai aliviar o peso da minha cruz. Qual será a felicidade desta alma que em seu obrar está em contínuo contato comigo? Como crescerá sempre mais o meu amor em cada encontro que faça comigo mediante seu obrar? Mas quão poucos se servem disto para encontrar o brevíssimo caminho de suas ações para vir a mim e estreitar-se, aliviar-me de tantas aflições que me dão as criaturas. Capítulo 21. 23 de janeiro de 1908. Jesus jamais vai à alma inutilmente. O contemporizar dá tempo e lugar aos inimigos para mover batalha. Aqui neste começo está escrito vindo M. Disse-me que nestas vindas de Nosso Senhor eu não merecia nada, e que só merecia quando praticava as virtudes, e também me pediu que rezasse por certas necessidades suas. Depois do decorrer do dia, estive pensativa pelo que me tinha ouvido, e para tirar de cima este pensamento, dizia entre mim. Então, esse M deve ser alguma pessoa que começa com este nome e que ela não quis mencionar o nome inteiro, né? Adorável bem meu, você sabe que eu nunca prestei atenção aos méritos, mas apenas para amá-lo. Parece-me que eu gostaria de fazer uma serva em sua casa, se eu me ocupasse na aquisição de méritos. Mas não, não quero ser serva, senão filha. Antes tu, meu amado, e eu a tua. Mas, apesar disso, o pensamento voltava frequentemente. Agora, encontrando-me no meu habitual estado, meu bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, M, o M é aquela pessoa lá de cima que ela mencionou no início. Não te disse a verdade, porque quando vou a uma alma, jamais vou inutilmente, senão que sempre lhe levo algum benefício. Agora lhe falo das virtudes, ora a corrijo, ora lhe comunico minha beleza, de modo que todas as outras coisas lhe parecem feias, e tantas outras coisas, e ainda que não dissesse nada, certamente que o amor se desenrola demais na alma. E por quanto mais me ama, mais venho eu a amar. E os méritos do amor são tão grandes, nobres e divinos, que comparados aos outros méritos, se pode dizer, aqueles de chumbo e estes de ouro puro. E além disso, ele veio, e certamente que não veio como uma estátua,
Tratou de te dizer alguma coisa, de te fazer algum benefício, ainda que como criatura, e eu, que sou o Criador, farei coisas inúteis? Neste momento, lembrei-me das necessidades que tinha dito M, e rogava a Nosso Senhor que o atendesse. Então me parecia vê-lo com um vestido prateado e da cabeça descia um véu negro que lhe cobria parte dos olhos. E este véu parecia que se estendesse também a outra pessoa que estava atrás dele. Eu não entendia nada disto, e o bendito Jesus me disse: o vestido prateado que vê é a sua pureza no agir, e o véu negro é porque é misturado do humano, e isto de humano que mistura é como o véu que, cobrindo a luz da verdade que lhe resplandece na mente, o faz agir algumas vezes com temor, o bem para contentar a algum outro, e não segundo a verdade que minha graça lhe faz resplandecer em sua mente. E eu, Senhor, escutai-o e concede-lhe o que me disse, pois é coisa que concerne tanto a tua glória. E ele, o contemporizar a uma alma indecisa, dá tempo e lugar aos inimigos de fazer-lhe a guerra, enquanto não dão tempo, e mostrando-se revolvido e irremovível, se fecham as portas para os inimigos, e tem-se o bem de não se expor nem sequer à disputa. Assim que se quer chegar logo ao fim, estes são os meios, e eu estarei com ele e sairá vitorioso. E depois os mesmos que agora lhe são contrários, lhe serão mais favoráveis e o admirarão mais ao ver que destruiu suas considerações humanas. Capítulo 22. 6 de fevereiro de 1908. Sinais para saber se a alma está em graça. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, para saber se a alma está na minha graça, o sinal é que, quando se comunica minha graça, a alma se encontra pronta para seguir o que a graça quer, de modo que a graça que estava antes no interior e a que se comunica depois se dão a mão reciprocamente e, unidas com a vontade da alma, se colocam em atitude de agir. Mas se não se encontra pronta e disposta, há muito que duvidar. A graça é simbolizada pela corrente elétrica, que acende apenas aquelas coisas em que se fizeram os preparativos para receber a corrente elétrica. Mas onde não há esses preparativos, ou então se rompeu algum fio ou consumido, apesar de estar a corrente, a luz não pode se comunicar e desapareceu. Capítulo 23. 7 de fevereiro de 1908. A vida é um peso que será mudado em um tesouro. Continuando meu habitual estado, estava a pensar no peso enorme que o bendito Jesus sentiu ao levar a cruz. E dizia entre mim: Senhor, também a vida é um peso, mas que peso, especialmente pela distância de ti, meu bem supremo. Enquanto eu estava nisso, ele veio e me disse: minha filha, é verdade que a vida é um peso, mas quando este peso é levado junto comigo, no final da vida, vê-se que este peso pode ser descarregado em mim, e você vai encontrar este peso trocado em tesouro, onde você vai encontrar joias, pedras preciosas, brilhantes e todas as riquezas que te farão feliz para sempre. Capítulo 24. 9 de fevereiro de 1908. O modo em que a alma deve estar com Jesus. A necessidade de amor de Jesus. Tendo recebido a comunhão, estava dizendo: Senhor, tenha-me sempre estreitada contigo, porque sou muito pequena. E se não me tem estreitada, sendo pequena, posso me extraviar. E ele: Quero ensinar-te o modo como deves estar comigo. Primeiro, deves entrar dentro de mim,
e transformar-te em mim, e tomar o que encontrares em mim. Segundo, quando te encheres de mim, sai e age junto comigo, como se eu e tu fôssemos uma só coisa, de modo que se me movo eu, move-te tu. Se penso, pensa tu na mesma coisa, pensada em mim. Em suma, qualquer coisa que faça eu, a farás tu. Terceiro, com isto que temos trabalhado juntos, afasta-te por um instante de mim e vê no meio das criaturas, dando a todos e a cada um tudo o que temos trabalhado juntos, isto é, dando a cada um a minha vida divina, retornando rapidamente em mim para me dar em nome de todos toda aquela glória que deveriam me dar, rogando, desculpando-as, reparando, amando. Ah, sim, ama-me por todos, salva-me de amor. Em mim não há paixões, mas se pudesse ter alguma paixão, somente a única paixão seria o amor. Mas o amor em mim é mais do que paixão, é a minha vida. E se as paixões podem ser destruídas, a vida não. Veja em que necessidade de ser amado me encontro. Por isso, me ame, me ame. Capítulo 25, 12 de fevereiro de 1908. Faz mais a alma animada em um dia do que a tímida em um ano. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, me disse: Minha filha, a timidez reprime a graça e trava a alma. Uma alma tímida jamais será boa para realizar coisas grandes, nem para Deus, nem para o próximo, nem para si mesma. Uma alma tímida é como se tivesse amarradas as pernas e, não podendo caminhar livremente, tem os olhos postos sempre em si e no esforço que realiza para caminhar. A timidez faz ter os olhos voltados sempre para o baixo, jamais para o alto. A força para agir não a tomada de Deus, mas de si mesma. E, portanto, em vez de fortificar-se, se enfraquece. A graça se semeia, lhe sucede como a esse pobre agricultor, que, tendo semeado e trabalhado seu campinho, pouco ou nada recolhe. Em troca, uma alma animosa faz mais em um dia que a tímida em um ano. Capítulo 26, 16 de fevereiro de 1908. Como o sinal mais certo de que amamos o Senhor é a cruz. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando, porque só a cruz nos faz conhecer se verdadeiramente amamos o Senhor, sendo que há tantas coisas como as virtudes, as orações, os sacramentos, que nos poderiam fazer conhecer se amamos o Senhor. Enquanto pensava assim, o bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, é exatamente assim. Só a cruz é a que faz conhecer se verdadeiramente se ama o Senhor, mas a cruz, levada com paciência e resignação, porque onde há paciência e resignação nas cruzes, há vida divina. Sendo a natureza tão relutante ao sofrer, se há paciência, não pode ser coisa natural, senão divina. E a alma não ama mais só com o seu amor ao Senhor, senão unida com o amor da vida divina. Então, a dúvida pode ter se ama ou não, se chega a amá-lo com o seu mesmo amor, enquanto que nas outras coisas, e também nos mesmos sacramentos, pode haver quem ama, quem contém em si esta vida divina, mas não pode dar a certeza que dá a cruz. Pode ser ou não pode ser. E isto, por falta de disposições, se pode fazer muito bem a confissão, mas se faltam as disposições, não pode certamente dizer que ama e que recebeu em si esta vida divina. Outro recebe a comunhão. Certamente recebe em si a vida divina, mas pode dizer que essa vida permanece nele somente se tinha as verdadeiras disposições. Porque se vê que alguns recebem a comunhão, confessam-se e, diante das ocasiões e circunstâncias, não se vê neles a paciência da vida divina. E se falta a paciência, falta o amor,
porque o amor só se conhece com o sacrifício. Eis as dúvidas. Enquanto que a paciência, a resignação são os frutos que só produz a graça e o amor. Capítulo 27. 9 de março de 1908. As vidas de todos palpitavam no coração de Jesus. Continuando meu estado habitual, assim que chegou o bendito Jesus, parecia que se aproximava de mim e me fazia ouvir os batimentos de seu coração. Os ouvia muito forte, e em seu batimento palpitavam muitos outros pequenos batimentos, e ele me disse: Minha filha, neste estado encontrava-se o meu coração no momento da minha paixão. Em meu coração palpitavam todas as vidas humanas, que com seus pecados estavam todas em atitude de me dar a morte. E meu coração, apesar de sua ingratidão, levado pela violência de amor, restituía a todos a vida. Por isso palpitava tão forte. E no meu batimento cardíaco, todas as batidas humanas, fazendo-os ressurgir em batidas de graça, de amor e de delícias divinas. E desapareceu. Depois disto, tendo passado um dia de muitas visitas, sentia-me cansada. Em meu interior, lamentava-me com Nosso Senhor, dizendo: Afasta de mim as criaturas, sinto-me muito oprimida, não sei o que encontram ou querem de mim. Tem piedade da violência que faço continuamente para me entreter contigo. Em meu interior e com as criaturas no exterior. Nesse momento, veio a rainha-mãe e me disse, levantando sua mão direita e apontando para o meu interior, no qual parecia que estava o amável Jesus: Filha amada, não te oprimas, as criaturas correm para onde está o tesouro, e como em ti está o tesouro dos sofrimentos, onde está encerrado o meu doce filho, por isso vem a ti. Mas tu, enquanto lidas com eles, não te distraias do teu tesouro, fazendo amar a cada um o tesouro que em ti contém. Qual é a cruz em meu filho? Assim os demais irão enriquecidos. Capítulo 28. 13 de março de 1908. O calor da união com Jesus dissipa da alma o frio das inclinações humanas. Estando no meu estado habitual, veio um demônio que fazia coisas estranhas. Assim que ele desapareceu, não pensei mais nele, tanto em esquecer suas estranhezas, cuidando apenas do meu único e supremo bem. Mas depois veio-me o pensamento: como sou má, insípida, nada me causa impressão. E o bendito Jesus me disse: Minha filha, há certas regiões nas quais as plantas não estão sujeitas aos frios, às geadas, às nevadas, e por isso não são despojadas de suas folhas, de suas flores e de seus frutos. E se tem épocas de repouso, é por breve tempo, porque quando se colhem os frutos, leva-se pouco tempo para fazer crescer outros frutos. Porque o calor as fecunda admiravelmente e não estão sujeitas a longos períodos de inatividade, como o estão as plantas nas regiões frias, porque as pobres plantas, pelas geadas e as nevadas, a que estão sujeitas por longos meses, são obrigadas a dar, por breve tempo, pouquíssimos frutos, quase cansando a paciência do agricultor que os deve recolher. Assim são as almas que chegaram à união comigo. O calor de minha união dissipa delas o frio das inclinações humanas, que, como frio para as plantas, se torna estéreis e despojadas de folhas e de frutos divinos. As geadas das paixões, as nevadas das perturbações, impedem na alma os frutos da graça. Estando a alma à sombra de minha união, nada lhe faz impressão, nada entra em seu interior que perturbe nossa união e o nosso repouso. Toda a sua vida gira em torno do meu centro, assim que suas inclinações, suas paixões são para Deus.
E se alguma vez se faz uma breve pausa, não é outra coisa que um simples ocultamento meu para dar-lhe depois uma surpresa de maiores alegrias, e assim poder saborear mais frutos, mais refinados de paciência e de heroísmo, que exerceu durante seu ocultamento. O oposto acontece com as almas imperfeitas. Parecem as plantas nascidas nas regiões frias. Estão sujeitas a todas as impressões, assim que sua vida vive mais de impressões do que de razões e de virtudes. As inclinações, as paixões, as tentações, as perturbações e todos os eventos da vida são tantos frios, gelados, nevados, granizados, que impedem o desenvolvimento de minha união com elas. E quando parece que fizeram uma bela floração, basta um novo acontecimento, uma coisa que lhes faça impressão, para fazer que se murche esta bela floração e fazê-la cair por terra. Assim que se encontram sempre no princípio, e pouquíssimos frutos produzem, e quase cansam minha paciência em cultivá-las.